Salve, salve galera, boa noite, bem-vindos ao nosso episódio extremamente especial. Hoje eu tô aqui com uma pessoa super gabaritada, psicóloga, a doutora Brenda, e nós vamos falar sobre coisas que todo mundo tem curiosidade, alguns têm vergonha de perguntar, mas que desperta em todo mundo aquele senso de quero saber mais, que é sobre a mente criminosa, né? Então, a Brenda ela é especialista no assunto, ela atua com grandes players do mercado jurídico para fazer toda a parte de assessoria, inclusive ajudar os juízes na decisão. Então, Brenda, bem-vinda ao nosso Uhum. podcast. É um prazer imenso estar com você aqui. E conta pra gente como é que você conseguiu entrar nesse meio, por que que você Uhum. escolheu essa vida de psicóloga, ainda mais na área criminal. Muito bem. Primeiramente, obrigada, Danilo, pelo convite. É um prazer também estar aqui difundindo essa área que é muito importante e que tem muita polêmica, muito mito e muita verdade também. Bom, então, eu sou psicóloga jurídica, eu sou especialista em investigação criminal e psicologia forense. Estou concluindo esse semestre o meu mestrado em psicologia criminal. Ah, legal. E eu já estou nessa área já fazem aí 8 anos. Certo. Então, ainda enquanto eu estava na graduação, eu já fui buscando cursos na área e especializações para conseguir atuar de forma ética e fidedigna. Então, Entendi. tudo começou quando eu consegui um estágio na P1 aqui de Avaré, que é uma penitenciária de segurança máxima com membros aí do PCC. Então, Nossa, já começou aqui a com tudo, P1 né? é muito famosa no Brasil todo. Então, lá eu acompanhava os atendimentos da psicóloga e eu fui realmente me apaixonando por essa área. E a partir de então foi só o começo. Assim que eu me graduei, eu já fui para especialização e também já comecei a dar aula também. Então eu também sou professora universitária, tanto aqui Que em Avaré legal. quanto em Botucatu. E o mais importante de tudo é que eu vejo muitos alunos, inclusive do Brasil todo, solicitando palestras, inclusive. Então, ano passado, esse ano, tem mais viagens para Eu vi fazer lá que ano aí, passado Brasil você fez afora, bastante palestra. exatamente, para divulgar essa área que é muito especial, que tem muito campo de atuação e que está faltando psicólogo capacitado para atuar. Verdade, Brenda. Brenda, e Super. para a gente já começar esse esquenta, eu queria falar com você, eu vi um Reels você falando sobre o Tremembé, Uhum, né? Conta pra gente, qual foi o motivo que você fez aquele Reels? uhum, Eu vi lá que você explicou que aquilo lá não é uma novela e tudo uhum, mais. E o que que tá por trás de todo esse conhecimento que você passa ali naquele Reels especificadamente? uhum. Tá. Bom, a coisa mais importante é que, apesar de ser uma série, tem toda a romantização, Tremembé acabou sendo fiel ao roteiro se comparado a outras séries também de repercussão midiática nacional aí. A Uhum. questão é, não existe glamour sob o derramamento de sangue. Então, vítimas aí sobreviventes, familiares estão vivos e acompanharam toda a repercussão. Então, a crítica fica com base nisso. Acontece um efeito onde as pessoas começam a torcer pelo bandido, assim como lá em La Casa de Papel, a É gente verdade. começa a torcer, né? Então, quando a série te prende, tem todo esse fenômeno psicológico da pessoa tentar entender o que aconteceu, qual foi o motivo. Matsunaga, por exemplo, Sim. muitas mulheres, né, passam pano rosa com glitter pra ela, com relação a Meu ter Deus do aí céu. se defendido, até aí tudo bem. Só que o pessoal esquece que ela esquartejou o marido e não foi um dia só, foi em vários dias seguidos. Então, o corpo ficou no quarto de hóspedes, ela saía, ia no mercado, fazia compras, voltava e continuava a sua saga. Então, tem requintes de crueldade que a série talvez deixou de explorar um pouquinho mais detalhadamente. Nossa, Brenda, isso é muito interessante, assim, para a gente contextualizar. O que que de fato faz ali um perito criminal, né? Ou na sua área de atuação, como que você inicia? Como que chega para você a Uhum. nomeação? Conta para a gente um pouquinho da trajetória até você emitir um laudo lá Perfeito. pro juiz. Tá, então, primeiramente, o aspecto mais importante é diferenciar o que que é a psicologia jurídica, da forense, da criminal e etc. Sim. Então, basicamente, Danilo, nós temos a psicologia jurídica como grande intersecção do direito e a psicologia. Dentro dessa grande área, nós temos 5 subdivisões, que aí sim entra a psicologia forense, penitenciária, investigativa, policial e a criminal. Nossa, tem bastante, São um 5. leque de coisas ali. Exatamente, um leque de possibilidades. Algumas carreiras, elas são desempenhadas por meio de concurso público. Então, por exemplo, o perito criminal é aquele concursado. É o perito que pode ser de qualquer área, da farmácia, qualquer outra área específica, que presta o concurso da polícia científica e Sim. ingressa para atuar nas mais variadas áreas.
É um dos campos de atuação. Já a minha vertente, ela acaba não precisando de concurso, mas não é porque não precisa de concurso que é fácil, tá? Então, Sim, como que eu atuo? Aí tem outras divisões. Dentro da jurídica, eu trabalho mais com a área criminal, trabalhando principalmente com estupro de vulnerável, alienação nossa. parental, disputa de guarda na área civil. Então, Uhum, eu atuo mais no contexto forense mesmo, sim, tanto quanto perita, tanto quanto assistente técnica. Qual a diferença brevemente de um para o outro? O perito é aquele auxiliar da confiança do juiz, que tem um olhar imparcial para os fatos e para as partes. O juiz, ele não entende muito bem de psicologia, ele tem especialização em direito, isso é, sim, é sim. óbvio. Então, ele precisa ser assistido por psicólogos que auxiliem ele na tomada de decisão. Que auxiliem, não que tomem a decisão por ele. Então, o perito é o profissional que vai assessorar o juiz. Porém, em todo o processo, ambas as partes têm o direito de contratar um assistente técnico, que é o profissional de confiança da parte. O que acontece? Ele vai ser responsável por acompanhar o trabalho do perito, para ver se aquele laudo foi bem executado, se faltou alguma informação. Tudo isso também acaba auxiliando o juiz indiretamente, Sim. porque ele vai observar o laudo do perito, do assistente técnico e vai tomar suas próprias conclusões. Vias de entrada. Para ser perito judicial, perito ad hoc, você consegue se inscrever no site do TJ como auxiliar do juiz. Então, mas não é muito importante que tenha capacitação para isso, Ah, tem tá? que ter uns Tem que requisitos, ter requisitos, uns exatamente. pré-requisitos ali. No estado de São Paulo, não exige-se um curso específico. Em outros, é exigido. Mas eu sempre recomendo para todos os alunos: façam a capacitação. Não tem como você atuar sem entender as armas disponíveis para isso. Uhum. Já na assistência técnica, é networking, doutor. Então, por exemplo, eu tenho vários colegas advogados que me indicam, por exemplo, para realizar esse trabalho, auxiliando também na sua defesa ou na sua acusação. Certo. Quando, por exemplo, eu estou trabalhando em casos, por exemplo, de estupro de vulnerável na defesa de um suposto acusado, não quer dizer que eu vou defender aquela pessoa. Tá? Então, o mais importante que as pessoas confundem é isso. Não é porque o suposto acusado te contratou que você, enquanto psicóloga, perceber qualquer irregularidade, você vai passar pano ou vai deixar assim. Muito pelo contrário. Já aconteceu de, no meio do percurso, eu perceber que a pessoa era culpada e eu me isentei do trabalho. Eu falei: "Não, não admito, não consigo e não tem, viés para isso", porque a psicologia, ela também tem que envolver todas as partes envolvidas, principalmente a criança que está ali. Uhum. Então, independentemente se eu estou trabalhando para o suposto acusado, seja ele inocente ou não, etcétera, eu tenho que preservar aquela criança também. Claro. Então, eu acompanho muito depoimento especial, onde as crianças são lá, prestam um depoimento, etcétera, sobre o ocorrido, e eu estou lá também para defender o interesse da criança. Sim. Mas acontecem casos onde a criança acaba sendo enviesada, existem sim acontecimentos de falsas memórias, existe também situações de litígio familiar, né, disputas aí familiares, onde alguém da família pede para a criança dar um susto no papai, no tio, no padrasto. Isso acontece com Entendi. bastante recorrência também, infelizmente. Nossa, e assim, na parte que você fala, né? Ah, eu tenho que verificar se a criança não está enviesada com comentário de parentes próximos, ou de repente até do próprio genitor, da própria genitora. E como é que você pega essas coisas? Uhum, É lógico que a sua experiência aí é gigantesca, o uhum, know-how é incrível, não tem como discutir, mas dá sinais de que a criança está enviesada? Você já consegue bater o olho ali nos primeiros 5 minutos e perceber que alguma coisa ali está inconsistente com o que te falam e o que de fato você observa. Porque acho que assim, ser psicólogo é muito mais do que você só ouvir e prestar atenção. Você tem que uhum, ouvir, prestar atenção, analisar, reanalisar, tirar suas próprias conclusões, mas de uma forma que isso agregue no resultado final do uhum, laudo, né? E né, assim, o seu poder de fazer um laudo bem feito vai estruturar toda uma decisão no juiz. uhum, Então, quando você está ali dentro, na escuta especializada, ou seja, qualquer tipo de procedimento que você esteja fazendo, uhum, como que você percebe que tem alguma inconsistência? Você já age de imediato ou você tem que uhum, seguir o protocolo de levar até o final? Isso, como uhum. é que funciona isso? Vamos lá. Então, primeiramente, diferenciar o que que é uma escuta especializada de um depoimento especial. A escuta tem caráter protetivo, então, para entender o que a criança gostaria de trazer de forma voluntária. Alguns órgãos realizam a escuta especializada de forma inquisitória, questionando a criança sobre isso e talvez imputando falsas memórias. Então, a escuta ela é feita em sede aí
de proteção à criança. Já o depoimento especial é feito na sede judicial. Então, tem audiência virtual, onde está juiz, promotor, advogados e a criança com um técnico em outra sala para emitir as perguntas. Nós temos um protocolo nacional, que é o protocolo NIT, que rege as regras do depoimento especial. Então, por exemplo, doutor, eu não posso, por questão ética e de sigilo, trazer algum exemplo de caso. Sim. Mas o que eu posso dizer é que tem protocolo para isso. Então, já aconteceu, por exemplo, de um técnico ou uma técnica esquecer de passar as regras para a criança logo de início, que são regras básicas. Não chute, não invente. Se você não souber, fala para a tia que você não sabe, tá tudo bem. Então, tudo isso já prepara essa criança para que ela esteja realmente previsível do que pode acontecer ali. Certo. Nesse caso, quando eu sou contratada, eu acompanho, então, a audiência e cada vara, cada juiz faz de uma forma. Mas o que o protocolo exige é que, encerradas as perguntas, o depoimento aberto da criança livre, aí vai para as perguntas do promotor, do juiz, do advogado e assistentes técnicos. Quando o assistente faz perguntas, são perguntas que não podem revitimizar aquela criança. Então, são perguntas realmente protetivas a ela. Mas já aconteceu, doutor, por exemplo, de deixar uma criança uma vez escapou, por exemplo, que ela queria ir embora logo porque ela queria ir no shopping comer um doce. E ela soltou logo em seguida um possível acontecimento. Então você percebe que a criança entrou num esquema de luta e fuga, de esquiva, ou seja, ela quer responder logo para ela ir embora. E logo depois um relato desconexo, sem esse lapso temporal. Então tudo isso é observável. Outro ponto, a linguagem corporal da criança. Então, não é aqueles canais de YouTube, olhou para o lado, tá mentindo. Não é isso. Tem toda uma técnica comportamental de análise de confiabilidade do relato. Por exemplo, vítimas de estupro de vulnerável, por exemplo, têm as questões corporais ali aparentes, um comportamento mais retraído, um corpinho mais fechado, mais protetivo. Tem situações, por exemplo, que recentemente eu acompanhei de uma criança que estava livremente correndo pela sala, brincando, com o corpinho um pouquinho mais distraído. Então, tudo isso envolve também essa análise, que não é condizente com o que a literatura nos traz para um comportamento de vítima, por exemplo. Certo. É claro que é um assunto muito polêmico, cada caso é um caso, mas o papel do psicólogo não é dizer se aquele acusado é inocente ou não, muito pelo contrário, é auxiliar o juiz naquela confiabilidade do relato, se aquilo tem veracidade, tem várias técnicas e elementos para isso. Entendi. Bom, legal. Agora, Brenda, só pra a gente começar a falar do que realmente quer saber é sobre os criminosos. A turma quer ver sangue no papel. Brenda, como que você é designada, seja para ajudar numa possível defesa ou fazer alguns quesitos? Como que você atua diretamente com o acusado de um homicídio ou nesses crimes mais violentos? Qual que é a preparação? Você faz uma preparação, um estudo antes? Como que funciona? Como que chega? A minha curiosidade é essa, vou pegar esse caso? Não vou pegar? Claro, se você for nomeada lá, você provavelmente vai ter que fazer. Mas assim, do início ao fim, quando você vai de um crime contra a vida mesmo, como que você atua com isso? Sim. Tenho vários exemplos que eu não posso trazer, mas assim, questões bem práticas, principalmente dos estágios que eu já realizei, tanto voluntários quanto extracurriculares. Já atendi psicopatas, já atendi serial killers, já atendi casos de repercussão nacional e midiática. Então, assim, a preparação ela acontece constantemente. Uma vez eu estudei um caso detalhadamente, assim, há 4 semanas a fio. A hora que eu sentei para entrevistar o acusado na penitenciária, etc., ele olhou para mim e falou assim: você sabe do que eu tô sendo acusado? Com aquele olhar de piedade, aquele olhar sedutor, arrasador. Eu olhei pra ele e falei: não sei, do que se trata? Sendo que eu tinha estudado semanas a fio. Porque o que ele queria era ibope, era alguém ali perguntando, questionando. Então, nós temos que entender qual é o perfil deste criminoso, tá? Então, criminoso é quem comete crime, já começa por aí. Tem muita discussão sobre psicopatia, por exemplo. E já caiu no senso comum esse termo. Então, psicopata é a pessoa que tem esse transtorno mental. E uma coisa importante, nem todo psicopata é criminoso e nem todo criminoso é psicopata. Criminoso é quem comete crimes. O assunto mais importante, assim, que nos traz à psicologia criminal é estudar esse comportamento criminoso por meio do iter criminis. O que é isso? É o caminho do crime. Então, motivação, técnica, oportunidade,
qual foi, por exemplo, o modus operandi, se teve a assinatura criminal ou não, se ele tirou um troféu. Então, é mais ou menos assim. Assinatura é o que o criminoso deixa no local. E troféu é o que ele retira do local, por exemplo, um objeto, uma peça de roupa. E nós também temos os transtornos parafílicos, que são as parafilias. O que é a parafilia? Nada mais é do que um conjunto de comportamentos anormais que trazem prazer para aquele suspeito, para aquele criminoso. E existem várias, doutor, várias. Nossa. Tem parafilias envolvendo desde questões de peças de roupa até preferências sexuais. Então, cada caso tem um caso. Então, tudo tem que ser observado. E quem faz isso é por meio da técnica do criminal profiling, que é quando a gente une todos os elementos e trabalha em cima disso. Já aconteceu várias vezes, inclusive, de eu ir para a audiência como testemunha, por exemplo, falando do meu parecer técnico daquele caso, mostrando as motivações, o caminho do crime, etc., para que os jurados, por exemplo, tomassem sua decisão, certo? Então, eu também atuo dentro, por exemplo, do Tribunal do Júri. Uhum. Nossa, quanta coisa. Ô, Brenda, mas uma coisa que você falou, né? O criminoso, ele é criminoso porque ele cometeu um crime. Existe algo de incomum entre todos eles numa análise da sua área? Assim, olha, todas as pessoas que cometem esse tipo de crime, eles Uhum. têm esse perfil, esse comportamento. Uhum. Algo que, assim, os 3 elementos básicos de tal coisa. Uhum. O assassino tem isso, o Uhum. estuprador tem isso. Existe isso ou cada pessoa desenvolve ali seu próprio perfil Uhum. nessa hora? Então, o criminal profiling, ele traz sim um conjunto de características que são comuns a cada sujeito. Porém, acaba tendo muitas especificidades. O que eu posso adiantar é que a minha tese de mestrado, inclusive, é o perfil psicológico e comportamental de agressores sexuais. Hum. Então, existem vários tipos de agressores sexuais. Aqueles que são românticos, que são sádicos, aqueles que são, por exemplo, salvadores, que se acham salvadores da pátria. Maníaco do Parque, por exemplo, né? Um caso aí de repercussão midiática nacional, que muito em Tinha fila pra breve... casar com ele também, não? Sim, fila para Quem que é casar. mais doente? É ele ou é as Então, mulheres mas que... tem um transtorno chamado hibristofilia, que é quando a mulher, ela acaba se apaixonando por pessoas perigosas. E esses comportamentos de risco dão prazer para elas. Aí tem outros aspectos psicológicos também, por exemplo, mulheres inseguras com a hibristofilia somados a esse transtorno, que acham que lá dentro elas vão ser protegidas, ou seja, ele não vai traí-la, porque lá só pode ter uma companheira na visita íntima, por exemplo. Então, inconscientemente, elas se sentem seguras. E elas Meu acabam Deus. competindo quem é mais perigoso que o outro, tá? Se é o meu ou se é o da fulana. Então também tem tudo isso, esse status social. Sem contar, por exemplo, que as cunhadas, né, que é o termo aí, por exemplo, do TikTok, elas postam a rotina, né, do jumbo, que é aquela sacola que elas levam Sim. pros presos, etc. Então, é algo aí que tá caindo na mídia e tá sendo bastante divulgado. Meu Deus do céu, que absurdo. E, Brenda, assim, como que... Tem como diagnosticar a mulher que tem isso aí ou não? Tem Ela dá vários sinais? dá sinais, sim, tem vários critérios, vários fatores, então é sempre recomendado a psicoterapia para tratar isso. Então, todo excesso esconde uma falta. Então, a psicoterapia é importante, por exemplo, para retirar mulheres de comportamentos aí de risco, né? Por exemplo, o caso do maníaco do parque. Então, gente, em 98, quando ele foi preso, ele recebeu mais de 1.000 cartas, Nossa, que perdão. absurdo. Ele só perdeu pro Lula quando o Lula ficou preso. Mas ele perdeu, assim, ele recebeu muitas cartas. Muitas cartas vinham com calcinha, com objetos, assim, sexuais de mulheres querendo se corresponder com ele. Ele ficou noivo lá dentro, inclusive. Eu tive acesso a uma carta que ele escreveu, e nessa carta, se correspondendo com a noiva dele, etc., a noiva respondeu a carta mais ou menos assim: eu estou louca para te ter novamente, você é muito especial. Eu sei do seu comportamento meio perigoso, mas eu quero te Meio? salvar Meu disso. Deus. E ela fala mais ou menos nesse teor. Aí depois não deu certo o noivado, ela prefere se isentar disso a tempo, ainda bem. Nossa, essa aí foi salva pelo bom, Isso, e pelo nós jeito. temos um debate aí nacional, né? Para onde que vai o maníaco do parque? Então, por exemplo, antigamente, antes da LEP, que é a Lei de Execução Penal, a pena máxima no Brasil era de 30 anos, né? Após 2017, passou para 40 anos. Ele foi preso, então, nesse lapso anterior, ou seja, 30 30 anos já anos. vai estar dando agora, em 2028.
não se sabe nem o CNJ para onde que ele vai e o que vai acontecer. Talvez façam alguma manobra jurídica, como fizeram no caso Champinha, por exemplo, que era menor de idade e não poderia, por exemplo. Inclusive, a Fundação Casa veio no advento do caso Champinha. Uhum. E o que acontece? Por conta da reforma psiquiátrica, os manicômios judiciários não existem mais, os hospitais psiquiátricos judiciários. Então, não se sabe para onde que o maníaco do parque irá. Bom, aí é a sociedade que se vira aí. Isso, tem várias especulações, inclusive, né? De, enfim, que ele é jurado de morte, etc. Vamos ver aí. Só que o que mais arriscado é que ele está aqui na nossa região, né? Em Aras. Inclusive, Nossa. eu tenho alguns pacientes, né, sentenciados lá de Aras, então eu acabo tendo essa visita lá às vezes, né? De fazer acompanhamento psicológico lá dentro também da penitenciária. Ô, Brenda, a gente sempre escuta falar que essas pessoas têm uma inteligência, assim, acima da média, Uhum, né? E você consegue perceber se na sua entrevista ou na sua análise, né, no seu trato ali, uhum. eles tentam manipular? Com É, certeza. Com certeza, principalmente esse comportamento sedutor que eles têm, de tentar comprar e vender a ideia deles para você. Então, por exemplo, eu enquanto psicóloga, então eu sou uhum. professora, eu dava estágio nessa área, levava alunas para entrevistar sentenciados. Já aconteceu de estarmos aí em uma sala da penitenciária com 150 sentenciados numa roda dando palestra. Então, eu e Nossa. mais 4 meninas, certo? Então, nós temos também essa questão, começando pela postura corporal e pela vestimenta. É claro que a vítima jamais tem culpa por conta de uma roupa ou etc. Mas como eu, por exemplo, estou indo até aquele ambiente, eu preciso ir minimamente a caráter, ou seja, sem perfume, cabelo amarrado, maquiagem jamais, de preferência uma roupa preta, bem longa, jaleco, tudo isso já. E mesmo assim, tá? Com essas características, os olhares são atraídos também, tá? Então comece já pela postura. Outra coisa, a forma que você vai oferecer o seu atendimento, que é o rapport que a gente fala, né? Uhum. Então, sem sorrisos, sem brincadeiras, realmente chegar, fazer o trabalho e ir embora. E muitos realmente tentam te seduzir, vender a ideia. Por isso que é muito importante o estudo por cima disso, tá? Acontece de psicólogos serem manipulados por psicopatas, por exemplo, que tem um grau aí de sedução gigantesco e o grau de persuasão também, e isso acaba enviesando avaliações. Por isso que a avaliação no contexto forense, por exemplo, principalmente quando vai ter uma progressão de regime, é muito importante também aplicar testes psicológicos para ter o resultado mais fidedigno, como por exemplo o Rorschach, que foi muito divulgado na série Tremembé, Que é o inclusive, das o manchas, das né? manchas. Eu não entendo nada. Eu não consigo ver muita coisa ali. Eu Então, praticamente na não vejo verdade, nada. esse teste é um teste projetivo. Ele vai projetar no papel aspectos do seu inconsciente. Então, tem como se fosse um gabarito do que é esperado que a pessoa responda daquilo. Mas não tem um certo e errado. Porém, tem, por exemplo, um registro métrico disso. Se a pessoa Sim. falou tal coisa, indica tal situação. Por exemplo, tem um livro do Ulysses Campbell, que é o da Suzane, Assassina e Manipuladora. O livro, cada capítulo do livro o nome do capítulo é o que a Suzane falou quando fez esse teste. E outra coisa também importante, quando ela fez esse teste, ele foi divulgado no Fantástico por um dos psicólogos que fez a avaliação. Isso é extremamente antiético, caiu na mídia e também teve na repercussão da série, por exemplo, né? Como se ela tivesse manipulado o teste. Por mais que a pessoa tente manipular, dá para você conseguir elementos ali do que é fidedigno e do que não é. Então é muito importante também olhar sobre isso, né? Os testes são fidedignos, são importantes e cada avaliação tem que ser feita de acordo com as demandas aí do suposto acusado, enfim, do criminoso. No seu dia a dia, se eu perguntasse assim para você, pela sua profissão e o modos como você opera, é mais importante você ouvir ou saber fazer as perguntas? Então, os dois. Por quê? Hoje em dia, por exemplo, com o advento da IA e etc., dos meios de gravação, quando a entrevista é feita, por exemplo, fora da penitenciária, você pega um termo de autorização daquela pessoa que vai ser entrevistada, consegue gravar e não precisa se preocupar em ficar anotando.
Na penitenciária não tem como, então a gente faz um apanhado de situações aí, observações comportamentais e registrar apenas o que for importante. Por isso que o teste é uma grande ferramenta para você não se perder durante a entrevista. Quanto tempo dura, em média, mais ou menos, uma entrevista? Ou não tem um tempo É, não específico? tem um tempo específico, mas não é uma entrevista só. Então, geralmente são aí de 4, 5, 6, com duração mais ou menos de 30 a 50 minutos. Não pode ser algo extenso para não ficar cansativo. E depende também da abertura do avaliado. Então, por exemplo, tem avaliado que inventa situações ilusórias e você consegue pescar isso já, encerra-se ali e volta-se no outro E dia. você fala pra ele, olha, encerramos aqui porque isso que você tá Exatamente. Você falando não não... fala o motivo, mas encerra por ali. Isso a gente chama de modulação comportamental. Você meio que puniu aquela pessoa e inconscientemente ela sabe do porquê da punição ali. Você pega, vai embora e não dá o reforço necessário para aquela situação. Mas aí tem um retorno depois ou Com isso fica a certeza. seu critério? Tem um retorno com uma nova abordagem, uma aplicação de teste projetivo, por exemplo, né, que é para Entendi. projetar aspectos inconscientes. Por exemplo, se eu pedir para você desenhar aqui uma casa, uma árvore, uma pessoa, eu consigo, por meio desse teste, avaliar quem é você. Claro que tem vários critérios de avaliação para Sim. isso, mas o desenho gráfico expressa questões aí do nosso inconsciente que vem à tona por meio dos testes. Então, os testes, eles são uma ferramenta muito importante e fidedigna para fazer avaliações aí cada vez mais sérias e éticas. Tá. Se eu te perguntar, depois que você faz todo esse trâmite, toda essa didática, né? Você estuda o caso, você faz as sessões com os seus pacientes e emite o laudo. Uhum. E você acompanha a decisão disso? Ou você entrega o laudo, já sai e parte para outro? Ou você acompanha a Tá. decisão? Doutora, eu sempre gosto de acompanhar porque são vidas e vidas em jogo, né? Tanto aí, por exemplo, dos criminosos quanto das vítimas. Uma coisa muito importante que eu sempre falo para todo mundo é: o sentenciado de hoje é o seu vizinho de amanhã. Independentemente, aqui no Brasil não tem prisão perpétua. Então, assim, o vizinho amanhã pode ser um sentenciado. O aspecto mais importante disso é que o nosso sistema ele é punitivo. Então, temos que olhar para isso também. Então, quando eu falo, por exemplo, quando eu optei por ir para essa área, realizando entrevistas no sistema penitenciário, acompanhamento psicológico, colegas minhas acharam que eu estava ficando louca. Sim, Como assim? imagino. Você prefere trabalhar com o criminoso do que com a criança, com a vítima? Mas pensa comigo, doutor. Consequentemente, eu estou também protegendo a sociedade, ajudando esse criminoso no seu controle de impulsos, na sua ressocialização. Uhum. Tem um sentenciado que até hoje ele já saiu, né? Cumpriu a sua pena e etc. Era um caso aí de furto, enfim. E hoje, ele até hoje manda mensagem pra mim no Instagram, por exemplo: doutora, ó, tô aqui, fiz minha faculdade, montei minha empresa, tô firme, casei, tenho filhos. Então a gente também tem que pensar que aquela vida ali é um recorte. Então, quem deseja essa mudança, ela também pode acontecer. Então, Uhum. tem muitos casos aí de ressocialização de forma positiva, que é pouco divulgado, mas que Sim. também acontece. E sobre esse ponto que você falou sobre o recorte, a gente fala muito sobre a lei do direito ao esquecimento, Uhum, né? Tava em pauta bastante ali o ano passado. Se eu perguntasse para você hoje, igual você falou, você tem um caso, um case de sucesso desse sentenciado que se reabilitou, pelo que uhum. você falou. Você acha que o furto que ele cometeu lá, aquilo ali deve ser esquecido? Tipo, Depende, né? Aí entramos em uma polêmica. Nós temos outra situação importante, que é essa questão justamente do sistema punitivo, dos julgamentos. Então, o psicólogo, de acordo com o código de ética, não pode julgar aquela pessoa. correto. A gente auxilia no seu tratamento, na sua reabilitação e também deve olhar para as pessoas aí que foram lesadas. Isso Sim, também é um aspecto muito importante a ser tratado. entendi. Então, no caso, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, vamos falar nós estamos falando da Suzane. Uhum, O que ela fez foi bárbaro, uhum, né? Foi algo que, meu, um país todo ficou sabendo assim. Só que, em tese, ela pagou a pena, uhum. né? Pagou, tá pagando. Só que, assim, aqui fora, ela ainda é condenada e julgada todos os Com dias. certeza. Até teve o episódio da faculdade, né? Dela sentada Sim, lá, a sim. turma tirando foto dela e tudo mais. Nesse sentido, ela cumpriu a pena. Logo, ela não deve, vamos colocar desse, Uhum. não deve mais nada à justiça. Você acha que o Brasil, a gente está preparado para ser tão alto nível a ponto de esquecer o que ela fez?
Haja vista, por exemplo, que algumas imagens, né, mesmo com tarja, Uhum. ficam na internet à Sim, disposição até de futuros estudos. sim. Aí entra em conflito com o que a gente está falando ali do esquecimento. Pô, eu Uhum. devo esquecer porque ela já pagou, mas eu abro a internet aqui e eu vejo Sim. o filhinho dela. Vai crescer uma hora, vai ter idade para entender as coisas, vai saber o que a mãe fez. Uhum. Qual que é o impacto que isso tem? Então, quando a gente fala do direito Uhum. de esquecimento, a gente tá falando da Suzane, mas ela gerou uma criança. Essa Uhum. criança vai ter sua vida, vai ter seus amigos. Como que não vai ser o convívio dessa criança por conta que ninguém esquece? Exatamente. Justamente hoje em dia, teve até repercussão recente, né? O tio dela faleceu, ela ficou agora com a herança. Então, são situações que as pessoas rechaçam. Por exemplo, ela tinha direito à saidinha de Dia das Mães e Dia dos Pais. E aquilo era rechaçado pela Sim, sociedade. Mas temos as questões também envolvendo o direito e o dever. Então, é um direito que ela garantiu com bom comportamento e etc. Nós precisamos ter esse olhar, não tanto de julgamento, mas um olhar, realmente a vida segue, então deixa ela viver a vida dela, ela tá lá sozinha, enfim, deixa ela realmente seguir a vida dela, ela tá reabilitada, ela aí está já trabalhando, tem seu próprio negócio. E ficar voltando nisso gera um sofrimento para todos os envolvidos, principalmente para nós brasileiros, né, que temos aí essas questões como se fosse algo inadmissível, realmente é algo sim. inadmissível. Então, são discussões que a gente fica falando nisso vai a noite inteira. Exatamente. Agora, Brenda, você fala sobre o Nardone. Não tem como Uhum, não dar uma pincelada. uhum, Meu, se você pudesse avaliar esse cara de frente a frente, você conseguiria falar exatamente o que falaram, que ele realmente é um psicopata? O que você uhum, falaria dele? Pelo que você viu, sem uhum, numa entrevista, uhum. você acha que realmente ele é tudo aquilo que ele saiu na mídia? Uhum. Então, nesse caso, a gente tem que olhar por várias outras vertentes, né? Por exemplo, essa preparação prévia da entrevista, então estudar exatamente o caso, chegar lá e deixar. Eu daria muita corda para ele. Então, fala o que você quiser, vai falando, vai falando. E nessas falas, tentar buscar alguma falha nas entrelinhas também. Aí a gente consegue, materiais de ouro para conseguir avaliá-lo. Brenda, quando você falou para mim que você gosta de ver a sentença, Uhum, acompanhamento, para ver se o magistrado uhum, de fato seguiu suas orientações, até porque tudo tem o contraponto, né? Você tem uhum, o seu laudo, a outra parte, pô, foi desfavorável ao meu cliente, eu vou impugnar, vou fazer uhum, alguma coisa assim. Quando você vê uma sentença que realmente foi seguido ali as suas orientações, e você sabe que foi baseado ou na procedência ou na uhum, improcedência da ação, baseado no seu laudo, qual é o sentimento que você tem uhum. quando chega nesse ponto? O sentimento é de realização profissional mesmo, porque assim, é um trabalho que não é de ontem, são anos aí de experiência, anos de estudos, anos aí seguindo o código de ética. Então é muito positivo quando você vê os seus resultados dando frutos. E Sim, isso acaba trazendo realmente aquela sensação de que estou no caminho certo. entendi. Hoje a gente está num mundo meio, né, muito mundo fast food, tudo é muito rápido, Uhum, informação hoje, é o que eu sempre falo, né, hoje a gente tem muita informação e pouca sabedoria, né? A gente estava até num episódio conversando com o Alexandre Gazeta, que é meu professor de filosofia, uhum, e a gente falou exatamente isso, né? Antigamente a gente tinha o servidor do computador que nós colocávamos informação para ele, para nós. uhum, Hoje nós servimos de informação. uhum. Mediante tanta informação IA, né, que você acabou de falar, você acha que hoje o psicólogo, principalmente da área criminal, forense, que você está dizendo assim, ele tem hoje mais ferramentas para desempenhar um bom trabalho? Ou ainda persiste o velho hábito do olho no olho? Uhum. Com certeza, doutor. É claro que dentro dos limites éticos, tudo tem que ser bem aproveitado, tá? Então, por exemplo, eu vejo na faculdade isso acontecer. Já peguei relatórios de alunos feitos em chat GPT. Gente, eu sou professora, eu pego tudo, tá? Eu tenho uma ferramenta lá que escaneia para saber qual a porcentagem de IA que foi usada em tal relatório, se teve plágio ou não. Mas a IA, quando bem executada, facilita muito o seu trabalho, tá? Então, por exemplo, eu uso a IA nas entrevistas, justamente gravando essa transcrição da fala, para posteriormente eu poder acessar sem aquela Sim, urgência de ficar anotando, porque o olho no olho ainda é muito importante. Mas é claro que tem ferramentas que otimizam o nosso tempo. Leitores de PDF, que auxiliam uma leitura mais rápida, por exemplo, né? Tem autos de processo aí que eu já trabalhei que tinha mais de 1.000 páginas. Então a IA consegue ajudar a você conseguir ver os aspectos mais importantes dos autos, e isso acaba otimizando o seu tempo para executar um bom trabalho mesmo assim.
claro, novamente, que dentro dos limites éticos. Não dá para enganar a professora. Não dá para enganar a professora. Brenda, e assim, a gente falou de inteligência artificial, olho no olho, contato humano, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O criminoso, ele já nasce criminoso? Muito boa essa pergunta, doutor. Todo Vamos ser lá. humano nasce bom, não E se eu te nasce? contar que você tem um potencial destrutivo e você pode matar alguém um dia, você acredita? Sim. Eu também. Eu também tenho esse potencial. Porque todos Mas isso nós. não faz de mim um criminoso. Exatamente. Então, tá vendo essa linha tênue? Um aspecto muito importante do comportamento criminoso é que ele é multifatorial, tá? Então, tem a questão genética, tem a questão também biopsicossocial, o ambiente, a criação e tudo mais. Então, por exemplo, crianças que têm esse potencial destrutivo e elas são tratadas logo na infância e etc., elas conseguem ter um bom desempenho e um controle de impulsos. Por exemplo, casos aí onde crianças cometem atrocidades, todo mundo fica assim horrorizado, né? Então, de uma vez por todas, não existe criança psicopata, mas existem indícios aí que logo na infância você consegue observar e ligar um sinal de alerta. Então, temos um conceito chamado tripé da psicopatia, que é observado ainda na infância. O diagnóstico de psicopatia é feito somente após os 18 anos, em contexto forense, por meio da escala Hare, que é uma escala que mede exatamente os fatores aí do psicopata, por exemplo. O tripé da psicopatia é maltratar animais, fazer xixi na cama e falta de empatia com as pessoas, com o coleguinha, com a professora e etc. Isso de maneira reiterada? De ou maneira reiterada. Então, por exemplo, não é aquele xixi na cama que acontece um dia ou outro. É aquela criança que com 9, 10 anos acontece em Xixi recorrência. na O que cama? tem a ver, né? Então, é mais ou menos assim, doutor. Se a criança tem uma dificuldade no controle dos próprios impulsos esfincterianos, por exemplo, e outros impulsos aí psicológicos, então é um sinal de alerta. Quando a gente dá essa aula de psicopatia, todo mundo que é do contexto aí forense, tem esse cuidado, né? Porque a gente não pode sair diagnosticando. O que eu mais vejo acontecer são situações aí na mídia. Ai, fulano é psicopata. Então, são termos que estão caindo no senso comum. Né? Então, por exemplo, o termo sociopatia é um termo que já caiu em desuso, não utilizamos mais esse termo. Psicopatia é o termo agora adequado. Mas outros autores também discutem novas terminologias justamente porque caiu no senso comum. E é algo muito sério, muito importante de ser diagnosticado. Outra coisa importante, temos vários psicopatas aí fora que não têm diagnóstico e nunca mataram uma mosca. Também temos. Então, cada caso é um caso. Nossa, que interessante esse negócio das crianças, hein? É que você sabe, mas assim, você deu os três pilares ali essenciais. Então, você não vai sair olhando criança por criança para Isso. diagnosticar. Mas se a gente pudesse falar hoje para as pessoas que vão assistir isso, assim, observar e procurar um profissional, quanto antes, melhor. O quanto antes. Justamente para trabalhar esses impulsos, esse controle inibitório, essa questão de regulação emocional, para que a criança cresça bem assistida, né, por profissionais aí que possam auxiliá-la, para que lá na frente ela talvez seja protegida de E o cometer coisas mais tratamento graves. é químico, O medicinal ou tratamento é multifatorial, então envolve a psicoterapia, de preferência na abordagem comportamental. A medicação depende muito. Se tem algum outro diagnóstico, comorbidade, por exemplo, como o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, que são crianças aí que acabam desafiando Deus e o mundo. Então, são aspectos importantes. Mas é importante também, eu, enquanto psicóloga, sou contra a medicalização na infância. Tá? Então, eu tenho que reiteradamente falar sobre isso. É claro que tem crianças que têm aspectos neurológicos e a medicação acaba auxiliando, mas chega na clínica, às vezes, crianças que, às vezes, só uma modulação comportamental já auxiliaria, mas a escola diagnosticou como TDAH e já taca a Ritalina e etc. Então, é muito delicado. Então, esse negócio que você acabou de falar, que a escola diagnosticou, não sei o que. Hoje todo mundo fala assim, eu tenho TDAH. Hoje, ele tem TOD, ele tem TEA, ele Inclusive, tem não sei o quê. é meu espaço de fala. Eu sou TDAH, tá? Eu tenho diagnóstico, mas é isso mesmo que eu mais vejo as pessoas falando. Ai, tudo é TDAH hoje em dia. Gente, não é, tá? Então, os TDAHs de hoje, por exemplo, eram taxados antigamente. Frescura.
frescura, ou como lerdos, ou como, ai, dá trabalho, ai, como são preguiçosos. E às vezes o TDAH, quando vai buscar um diagnóstico mais específico, se descobre TDAH com superdotação. Certo? Então, a superdotação não é algo assim, nossa, é muito inteligente. Claro que tem um QI elevado, mas a superdotação é sofrível, é algo em excesso, são pensamentos demais, fala acelerada, então tudo isso acaba influenciando naquela pessoa, na sua psique, em quem ela se mostra para o mundo. Nossa, que interessante isso aí, né? Porque eu vejo que, assim, isso acontece muito com crianças, né? Eu atuo na área de família e Uhum, sucessões, então vem uma ação de guarda aí, meu filho ficou revoltado com o divórcio. A gente sabe que esse comportamento é esperado, até porque por mais que seja, até eu falo para os clientes que estão fazendo acordo, que por mais que há um acordo, vai gerar uma ruptura. Aquela ruptura vai gerar um luto em todo mundo. Ah, não, tá tudo bem. Não, não, vai gerar um luto, uhum, né? E a criança começa a dar trabalho, e daí os pais uhum, falam, acho que ele tá com TDAH. uhum. Então, assim, igual você falou, vai normalizando uma coisa que não deve ser normalizada, é o meu ponto. Uhum, Buscar saber e coletar as informações para que tome as medidas exatamente. corretas. Brenda, mas vamos voltar para a área de Uhum. criminal, que eu tô com uma dúvida aqui, bem legal. Você, né, eu dei exemplos. A pessoa já nasce criminosa, não nasce. Você brilhantemente respondeu isso. Uma pessoa que mata outra pessoa, o que diferencia ela de um psicopata? Uhum, Para falar assim, nossa, porque assim, matar alguém é algo muito grave, uhum. né? Sim. Mas o que diferencia essa pessoa de um Uhum. psicopata, de um sociopata, ou foi Sim. um... Vamos lá, nós temos várias situações. Casos envolvendo, por exemplo, um surto psicótico, onde a pessoa cometeu aquele delito e não se dá conta disso. Então, já trabalhei em casos onde a pessoa realmente matou sob surto psicótico. Quando aconteceu, ficou desesperada, não sabia o que fazer. Temos esse tipo de situação. Cada pessoa tem um gatilho para isso? Depende muito, mas o gatilho, por exemplo, desse surto psicótico, é algo que já vem, por exemplo, de produtos químicos, de drogas e Sim, etc. Alcoolismo, mistura, por exemplo, de substâncias. Mas aquele homicida comum, que não é o psicopata, ele tem uma coisa importante, que talvez é um arrependimento. No psicopata, nós temos uma grande discussão. Dizem que psicopata não tem emoção, certo? sim. Eles têm. Só que eles não têm a maturidade emocional para lidar com a emoção. Se eu pergunto para um psicopata o que é medo para ele, ele vai dizer que o medo é quando ele foi assaltar um banco e viu as pessoas gritando de medo. Ele sabe o que é emoção no outro. Então, isso é muito importante também de ser diferenciado. Um aspecto muito importante é que o psicopata tem essa ausência de remorso. Então, realmente, se você vai entrevistar um psicopata e você pergunta, está arrependido do que você fez? E ele vai responder, claro que eu tô, olha onde eu vim parar. Perdi minha vida, perdi meu emprego, entende? Então, arrependimento é dada à situação consequente, não ao delito em si. Entendi. Daí, através disso, você consegue Com diagnosticar. certeza. Uma vez eu perguntei, e ele teve o diagnóstico depois. É, eu perguntei, ele fez um assalto à mão armada num carro lá em São Paulo, etc. E tinha um bebezinho atrás, na cadeirinha com a mãe, Vixe. entende? Aí ele arrancou a mãe, o bebezinho ficou lá. Aí eu perguntei, o que que você sentiu quando você olhou para o olho dessa mãe? Aí ele respondeu, não sei, o vidro estava fechado. Entende? Ou seja, ele não conseguiu olhar o que a mãe sentiu porque a janela estava fechada, a janela emocional, ou seja, isso mostrou um aspecto dele, essa dificuldade na manutenção da empatia. Eu não preciso literalmente olhar no olho da vítima para saber qual foi a emoção que ela sentiu, por exemplo. E ele foi extremamente literal. E o diagnóstico veio depois, psicopata. Nesses casos, Brenda, quando você faz o seu lado, você estuda, tira um raio-x 100% dessa pessoa, emite um laudo favorável, a pessoa está arrependida, não é tudo isso, e ele vem a cometer outro crime, Uhum. né? Qual que é o seu sentimento? Você fica com algum sentimento ou Boa. você se blinda Doutor, por disso? isso que foi muito importante essa entrada nesse tema, porque assim, o psicólogo forense, tanto o perito quanto o psicólogo judiciário, tanto quanto assistente técnico, não toma decisão nenhuma, em laudo nenhum. Então, essa decisão já nos isenta. O que que Sim, acontece? Temos aí duas vertentes. Digamos que eu dei um laudo aí favorável, por exemplo, para a progressão de regime, ele vai lá e comete outro crime. O Estado vai cair em cima de mim. Ou se eu continuo com ele preso, eu posso receber, por exemplo, ameaças de familiares, do PCC, enfim. Então, é uma linha muito tênue. Então, o Conselho Federal de Psicologia, na Resolução 08 de 2010,
pede que o psicólogo não tome decisão. Isso é algo justamente dos magistrados. Sim. Então, já evita consequências futuras. E outra, nós não temos como prever um comportamento futuro. Por isso que toda avaliação psicológica tem um limite de tempo. 6 meses a 1 ano no máximo. Eu não consigo prever o comportamento futuro daquela pessoa. Caso Lázaro, por exemplo, lembra? Lá de De Goiás, Goiás, etc. O caso Lázaro, ele havia tido um laudo desfavorável para a progressão de regime. E o juiz acabou ignorando esse laudo, etc. E ele caiu aí na sociedade e cometeu o que ele havia cometido. Sim. Então, é um aspecto importante também, né? Então, os psicólogos estudam muito para isso. Então, apesar de nós não podermos tomar decisões, não colocar no laudo, por exemplo, se é favorável ou desfavorável, isso tem que ser observado numa esfera mais ampla, diferentemente, por exemplo, da avaliação psicológica para porte e posse de arma de fogo, que aí sim é diferente, é um laudo compulsório. A Polícia Federal exige que você traga se a pessoa está apta ou inapta. É uma avaliação diferente. Sim. As outras são avaliações que são aí, basicamente, contar aspectos da personalidade, mas não adentrar em decisões. Já aconteceu, por exemplo, de eu fazer parecer técnico em cima de laudo de psicólogos, por exemplo, que disseram, assim defino e decido pela guarda para o pai ou pela guarda para a mãe. Isso não pode acontecer, não cabe a ele. Sim. Aí o juiz vai, por exemplo, e solicita, doutor, eu preciso de um laudo mais assertivo, mais específico. Então, o psicólogo precisa também respeitar o seu código de ética. A gente entende o juiz, a gente queria ajudar mais, mas não pode. Temos essa limitação aí da psicologia mesmo. Pô, legal. Da sua área, Brenda, o que é o mais difícil hoje que você observa? Bom, tudo é difícil, né? Mas eu acredito que é o senso comum mesmo, as pessoas julgando, não entendendo nossa atuação, achando que, por exemplo, o psicólogo defende bandido. Na verdade, não é assim. Tem muita questão aí política, enfim. Então, é muito importante entender que é um trabalho científico. Então, é muito detalhado. Isso acaba sendo bastante importante também. A maior dificuldade que os seus alunos têm hoje consiste em quê? Uhum. Preocupações com o futuro, preocupações, por exemplo, se vão dar certo na psicologia ou não. Sabe por quê, Danilo? Muitas vezes o aluno começa no primeiro ano com professores desmotivando eles, dizendo que psicologia não dá dinheiro ou que é psicologia por amor. Só que eu não vou chegar a pagar um boleto com um abraço. E eu ensino isso para eles. Psicologia dá dinheiro, sim, de forma ética, de forma segura, de forma limpa. Como? Trabalhando, né? Fazendo aí os seus corres, trabalhando. Eu, por exemplo, doutor, eu trabalho manhã, tarde e noite. Eu tenho aí 4 empregos. Então, assim, não é bonito, isso não é legal, porque a psicologia, ela é desvalorizada pela categoria mesmo. Não tem piso salarial, tem tudo isso. Entendi. Mas tem meios de você, sim, ser bem remunerado fazendo o que você gosta. Entendi, pô, legal. E tem que ser especialista também, não dá para ser Exatamente, não generalista, dá. né? Você precisa ter especializações, estuda para sempre. Brenda, pra gente discorrer pro final, foi muito bom. Nossa, abriu muitas outras perguntas, mas devido ao tempo, eu não vou fazer essas perguntas, mas já tá convidada para uma próxima vez aqui a gente falar só dessas outras coisas. Hoje, se você pudesse deixar um recado para quem está iniciando agora e vê em você um espelho, né? Nossa, eu quero ser igual a ela. A gente nunca sabe Uhum, isso e você é professora, você está à uhum. frente de muita gente. Qual conselho você daria para essas pessoas hoje? Tá. Eu vou seguir a minha missão, que foi dada pelo Guido Palomba, que é o maior psiquiatra forense do Brasil. Eu fiz um curso com ele uma vez e ele pediu para eu difundir isso nas palestras para onde eu fosse, que é o seguinte: a psicologia jurídica é uma plantação de olivas, não de couve. Aí você fala, como assim? O que tem a ver a agronomia agora? É basicamente as oliveiras, elas levam muito tempo para serem plantadas e para a semente aí dar frutos. Já a couve é em 3 meses, pronto e acabou. Então, a psicologia jurídica precisa de resiliência, de persistência. Vi que tem um bambu ali, né? Tem um bambuzinho, Então, né? exatamente, aquela metáfora do bambu, da resiliência. E assim, doutor, muitas pessoas me seguem e elas sempre pedem esses conselhos. Eu sempre digo: capacitação constante, networking. Eu vejo muitas pessoas reclamando de networking, o tal do QI.
Só reclama de networking quem não sabe fazer. Sim, Então, é necessário conexões importantes com pessoas, né? sim. Pessoas são pessoas. Então, ter essa resiliência, especialização constante é uma área que está sendo bastante difundida e que está faltando profissional. A gente está capinando ainda. A psicologia criminal começou em 1970, é muito recente. A forense começou praticamente agora. Então, é muito importante também esse olhar do aluno ou do psicólogo que quer recalcular a sua rota, buscar as conexões importantes, mentoria, supervisão com quem já está na área, para que você não erre aquilo que a gente já errou. Eu já errei Você já muito. conhece o caminho, né? Exatamente. Então, eu consigo ajudar os alunos, inclusive, a não cometerem os mesmos erros que eu. Pô, isso é fantástico. E falando de aluno, agora vamos passar assim, qual é o maior erro que os advogados cometem na hora de verificar um laudo? São vários. Porque, assim, o advogado entende de direito, né? Sim, Então, por isso que é muito importante esse olhar do psicólogo junto com o advogado, porque tem algumas limitações éticas. Então, por exemplo, tem psicólogo, tem advogado que pega o laudo lá do fórum e fala: ah, mas o perito aqui falou que não pode tomar decisão. Tá errado, doutor, impugna isso aí. Não posso impugnar, porque realmente ele não pode tomar essa decisão. Então, esse trabalho conjunto com o advogado é muito importante também para que ele desempenhe um bom trabalho. advogado dá trabalho. Advogado dá trabalho, literalmente. Mas tá bom, então, Brenda, queria agradecer você aqui, né? Você tá com a agenda super lotada. Agradeço por você ter vindo aqui. Casa tá aberta pra gente voltar e bater mais papo, assim, principalmente em relação a esses homicídios mais tenebrosos. Então, muito obrigado por você ter vindo. Espero que você tenha gostado. Muito. E se você quiser deixar seu arroba, se você pode falar aí pro pessoal para essa câmera aqui que a gente vai deixar. Tá Como certo, é que faz então. para te encontrar hoje? Muito bem, pessoal. Então sigam lá, @psicobrendayuri, onde tem conteúdos aí desmistificados do universo forense, assuntos polêmicos. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, doutor, obrigada pelo Eu que convite. agradeço. Pessoal, episódio muito bom, muito bom. Vai pro ar, vou colocar logo, logo. Então, agradeço todos vocês que assistiram. Se inscreve no canal, deixa o like lá. Falou!